Pessoal, boa noite. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Qualquer dúvida, vocês podem mandar. Eu estou acompanhando aqui no outro monitor. Vocês podem mandar aí recado, né, no chat, ou pode falar também a qualquer momento. Vocês estão me ouvindo corretamente aí? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o slide da melhor maneira, porque me parece que ele está indo mostrando a lateral aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Está indo a tela toda. Mas eu acho que aqui dá para a gente acompanhar, ok? Então, meu nome é Levon Nascimento, eu sou professor de História, minha graduação é em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Montes Claros, na Unimontes. Depois fiz algumas pós-graduações, especializações lato sensu, em História do Brasil, História Geral, História Cultural. Em seguida, fiz um mestrado, já um pouco fora da área de história, na questão das políticas públicas, onde o meu projeto de discussão da dissertação foi sobre a questão da violência contra a juventude de Itanhobeiras, que foi, infelizmente, um marco negativo da década de 2010 aqui para nós. E defendi isso em 2018. E atualmente estou numa área um pouco mais diferente, algo totalmente mais diferente, que eu estou no doutorado, em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, estudando, inclusive, a questão dos impactos da mineração aqui no nosso território do Alto Rio Pardo, através de um programa, que é o programa Trilhas de Futuro Educadores, do governo do Estado, no Centro Universitário Dom Helder Câmara, em Belo Horizonte. Já estou no terceiro ano do meu doutorado. No ano que vem eu vou defender minha tese, se Deus quiser, e aí retorno para a sala de aula, né? Mas a gente não deixa de estar sempre acompanhando a história do país e a história do mundo de um modo geral. Inclusive, alguns dos meus livros, um dos mais recentes, que é o Torpes Labels, retrata, do ponto de vista historiográfico, eu escrevi como se fosse um diário, os últimos 10, 12 anos do Brasil, a partir das chamadas Jornadas de Junho de 2013, até esse momento histórico em que nós estamos vivendo, com essa emergência, né, do que é chamado por uns de polarização e de outros de um neofascismo. Está em disputa também. Mas, enfim, nós vamos falar hoje, a convite aqui do Isaac e do Kevin, nós vamos falar hoje da ditadura civil-militar brasileira. Então, mais uma vez, boa noite a todas e a todos. A gente vai conversar, né, sobre esse tema fundamental para compreender o Brasil contemporâneo, o Brasil nosso, o que nós estamos vivendo, que é a ditadura civil-militar. Nós chamamos esse, né, de ditadura dialética, porque esse período histórico foi cheio de contradições, e dialética é isso, é contradição. Foi um tempo de avanço e de repressão, de modernização econômica, mas também de censura, de crescimento econômico até um determinado ponto, enquanto que o bolo não foi distribuído, então de muita pobreza social, econômica no país. Então, afinal, a pergunta é, o que foi a ditadura civil-militar? Então, a gente pode já responder que foi um regime autoritário que durou de 1964 até 1985, imposto após um golpe de Estado, um golpe daqueles tradicionais, militares mesmo, com o exército na rua, que depôs o presidente João Goulart e suspendeu todos os direitos democráticos do povo brasileiro, de um modo geral. Para chegar nisso, a base ideológica desse regime, dessa ditadura que durou 21 anos, foi a chamada Lei de Segurança Nacional e a ideia do inimigo interno. Essa lei definia que o inimigo não estava fora das fronteiras, como é tradicional nos meios militares, aquela ideia que a gente vê muito nos filmes norte-americanos, de guerra, principalmente, de que o inimigo é o estrangeiro. No caso da Lei de Segurança Nacional, não. O inimigo ele não estava fora das fronteiras, mas dentro do próprio país.
E, de acordo com essa lei, com essa ideologia, porque é uma base ideológica, quem era esse inimigo que estava dentro das fronteiras ali em 1964, que levou os militares e uma parcela considerável da elite econômica e financeira do país, ou seja, a parte civil, a dar esse golpe? Então, o inimigo seria qualquer pessoa que questionasse o governo, que defendesse reformas sociais, podia ser estudantes, artistas, professores, sindicalistas. E esse inimigo era literalmente taxado como o comunista, os comunistas. Ainda que a maior parte das pessoas atingidas pela repressão da ditadura nem soubessem exatamente o que era a doutrina comunista ou o comunismo em si, ou tivessem lido qualquer coisa de Karl Marx, ou tivessem qualquer simpatia pela União Soviética, que era a Rússia mais os países do entorno que estavam sob o regime do chamado socialismo real. Então, o comunismo, lá como cá, olha uma semelhança com o presente, era o pretexto perfeito para justificar essa repressão. E por que ideias reformistas eram vistas como comunistas, eram vistas como subversivas? Porque, obviamente, elas ameaçavam os privilégios antigos da elite brasileira. O voto dos analfabetos ameaçava os privilégios, a reforma agrária ameaçava, a limitação da remessa de lucros, os investimentos sociais pareciam perigosos para uma elite que temia perder poder, que era a proposta do presidente João Goulart, que não tinha nada propriamente de comunista, nem ele, João Goulart, nem essas propostas em si, eram propostas, vamos dizer assim, para uma inserção tardia do Brasil dentro do modelo capitalista, né? Então, a gente tinha aí nessas pautas, né, vamos dizer assim, nas pautas do João Goulart, a questão do voto do analfabeto, a reforma agrária de terras improdutivas, a lei de remessas de lucros, cobrar um determinado valor de impostos que seriam destinados para questões sociais, sobre os lucros exorbitantes, inclusive das multinacionais, e o investimento em educação e saúde. Isso era chamado de as reformas de base, que João Goulart tentava, no caso, aprovar no Congresso Nacional, não conseguiu, e levou aos militares e outros setores a darem o golpe e derrubarem o João Goulart, o Jango, do poder naquele momento, né? E uma das coisas que mais chama a atenção é que os civis pediram intervenção militar. Outra semelhança com o momento atual. E como o próprio Karl Marx diz, a história ela acontece duas vezes. A primeira vez como tragédia e a segunda vez como farsa. Então aí nós vemos uma foto no slide das famosas marchas com Deus pela família e propriedade. E o grande fantasma que era agitado sobre a classe média, essas senhoras religiosas católicas naquele momento, que faziam parte dessas marchas, era a questão do Brasil não se tornar uma nova Cuba. Devemos lembrar que isso é 1964, a Revolução Socialista Cubana acontecera 5 anos antes, em 1959. Então, esse era o grande fantasma que agitava a população. Isaac disse ali que é para eu colocar na tela cheia, mas me diz aí, está dando para vocês compreenderem mais ou menos? Para a gente não perder o ritmo aqui. Eu havia até levantado a mão aqui. Você pode apertar nos 3 pontinhos ali do ponto, que existe uma opção de apresentação que você consegue colocar em tela cheia. Ah, tá. Agora sim. Aí Perfeito. agora sim. Beleza. Então, reparem que o golpe não foi apenas militar. Houve também uma forte participação dos civis, né? Quem apoiou esse golpe, então? Empresários, políticos conservadores, parte da Igreja Católica, que nesse momento representava, em termos numéricos de população, mais de 90% da população brasileira naquele momento se declarava católica, então, parte da Igreja, pelo menos as partes do topo, a direção da Igreja naquele momento, com raras exceções, apoiou o golpe,
E, é claro, setores da classe média, porque no Brasil, a classe média, embora economicamente ela esteja muito mais próxima dos pobres, da classe trabalhadora e dos despossuídos, como diz o Gessé Souza, economicamente, mas ideologicamente ela se projeta nas elites, ela acredita estar mais próxima dos super ricos do que dos mais pobres, quando, na verdade, economicamente, nós sabemos que não é assim. Então, a classe média ela foi fundamental para dar essa validação para os militares darem o golpe. Então, essa população, esses setores, eles acreditavam que o Brasil estava à beira do caos, esse era o discurso, e que os militares trariam essa estabilidade temporária. Essa estabilidade, na verdade, se tornou uma intervenção que durou 21 anos, né? 21 anos de ditadura, inclusive frustrando alguns setores que apoiaram no início. Aí nós temos, então, agora eu tenho que passar, né? O slide não está passando. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Agora sim. Então, os apoiadores do golpe, aí nós tivemos, né, os bancos, banqueiros, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que depois vai mudar de lado, né, naquele momento. O Grupo Globo, que nesse momento ainda não tinha a rede de televisão Globo, mas o jornal Globo e outros veículos como a Rádio Globo, e setores da igreja, né, que a gente tinha aí fazendo parte desse processo, dessa ditadura que durou 21 anos, né? Então, nós vamos ter também, dentro do grupo dos golpistas, nós vamos ter algumas fissuras, algumas divisões. Todos os militares pensavam igual? Claro que não, né? Havia os moderados, que queriam uma transição rápida, logo devolvia para os civis, e os chamados militares da linha dura, que defendiam a repressão total e o controle, né, do poder político, de um modo geral, por mais tempo, de uma forma mais duradoura. Não sei porquê, mas demora aqui para passar o slide. Então, vejamos aí. Presidentes como Castelo Branco e Geisel foram considerados moderados. Já Costa e Silva e Médici eram considerados presidentes da linha dura. E houve essa alternância entre eles. E essa alternância explicará que houve momentos de abertura e momentos de endurecimento do regime. Como que a gente percebe esses momentos de abertura e de endurecimento do regime? Eu não falei do João Figueiredo, que é considerado um moderado, porque ele vai vir já na fase final, já no período considerado de abertura lenta e gradual, iniciada pelo presidente Geisel, tá? Então, já é mais na parte final da ditadura militar. Mas vamos entender, então, aqui a questão dos atos institucionais. Porque, vejamos bem, quando um golpe é dado, a Constituição deixa de valer. Qual era a Constituição em 1964? Era a Constituição de 1946, aquela que foi promulgada depois do fim do Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, essa era a Constituição que foi, vamos dizer assim, rasgada pelo golpe militar de 64. Eles não deram uma Constituição nova de imediato ao país. Então, o arcabouço normativo, ou seja, os instrumentos legais que eles deram para dar um ar de legitimidade, de legalidade para a ditadura, porque nenhum ditador se chama de ditador, nenhuma ditadura se reconhece como ditadura, daí então para a gente entender que toda tentativa de golpe ela deve ser punida antes do golpe acontecer, porque depois que o golpe é dado, ele se auto-intitula de revolução, e o que surge dali é um novo regime, e aí aquele novo regime não vai se punir mais. Então isso é importante a gente ter isso em mente no presente também. Então, o arcabouço teórico da ditadura foi a questão dos atos institucionais. Desculpem, só um momento. Os atos institucionais foram as leis da ditadura. Então, o primeiro deles, esses atos não passavam pelos deputados e senadores, não eram aprovados no Congresso. É o primeiro sinal de ditadura. Eles eram decretos do Poder Executivo, quer dizer, do Presidente da República, que tinham força superior às leis e à própria Constituição.
Então, esses atos que o presidente assinava, sem consultar, sem permissão do Congresso, valiam mais do que as leis e do que a própria Constituição. O primeiro deles é o ato número 1, o ato institucional número 1, ele caçou os políticos de esquerda. Então, deram o golpe, a primeira coisa que fizeram foi fazer uma listinha. Todos os políticos eleitos pela esquerda no Brasil naquele momento foram cassados, perderam seus mandatos sem direito à defesa. E entenda a esquerda naquele momento que o político ser considerado de esquerda naquele momento era ele ser aliado de João Goulart. Não precisava ser do Partido Comunista, até porque o Partido Comunista já estava na clandestinidade desde o final dos anos 40. Então, políticos de centro-esquerda ou até de centro, que pregavam uma pauta mais social e que tinham defendido o presidente João Goulart, todos eles foram cassados. Um exemplo de político desses que foi cassado foi o Rubens Paiva, o marido da Eunice, daquele lá do filme Ainda Estou Aqui, que depois foi preso e assassinado pela ditadura. Ele era um político moderado, ele não era um comunista. Inclusive era filho de latifundiário, filho de um dono de fazendas, né? Que foi cassado, e vários outros, né? Os governadores de esquerda perderam seus cargos, os prefeitos de esquerda perderam seus cargos, vereadores, deputados estaduais, senadores, deputados federais, né? O AI2, o Ato Institucional número 2, ele acabou com os partidos políticos existentes e criou o chamado bipartidarismo no Brasil, com 2 partidos apenas. A Arena, que era o partido da ditadura, chamava-se Aliança Renovadora Nacional. E o MDB, que era uma oposição permitida, então era uma oposição, vamos dizer assim, domesticada, que volta e meia também sofreria intervenções, mas era uma oposição que não levantava muita voz. O MDB quer dizer Movimento Democrático Brasileiro. O ato institucional número 3 determinou eleições indiretas. Acabou, ninguém podia mais votar para presidente da República. Em muitos casos, os governadores dos estados seriam biônicos, nomeados pelo presidente, e os prefeitos das capitais nomeados por esses governadores interventores. Eleições apenas para prefeitos de cidades pequenas ou de cidades que não fossem consideradas lugares de segurança nacional. Por exemplo, cidades à beira-mar, cidades nas fronteiras, não podiam eleger seus prefeitos, eram nomeados pelo governador, que, por sua vez, era nomeado pelo presidente da República. Então, os brasileiros, primeira coisa, perdem o direito de escolher o poder executivo. E também alguns senadores vão ser chamados de biônicos, ou seja, senadores nomeados pelo presidente da República, pelo governo, sem passar pelo voto popular. O AI-4 fortaleceu ainda mais o poder do presidente da República, e o pior de todos eles, que é chamado de o golpe dentro do golpe, é como se a ditadura já não fosse ruim, ela virou uma ditadura ainda mais forte, que é o chamado AI-5, que foi decretado dia 13 de dezembro de 1968. Ele foi o mais duro de todos, porque ele fechou o Congresso Nacional, ele suspendeu o habeas corpus. O que é o habeas corpus? É aquele mecanismo do Estado Democrático de Direito que permite a libertação de pessoas que não foram condenadas mediante autorização de um juiz. Agora não, você poderia ser detido a qualquer momento, levado para alguma, não necessariamente para uma prisão comum, desaparecerem com você e nem mesmo um boletim de ocorrência ser feito, de modo que sua família não pudesse lhe procurar, não pudesse saber do que você estava sendo acusado, contratar um advogado para lhe defender, nada disso, você simplesmente desaparecia. E endureceu a censura. Não existia censura antes de 68? Existia. Até antes da ditadura tinha censura no Brasil. Mas agora nós vamos ter uma censura muito mais pesada, uma censura de qualquer pensamento discordante. Antes disso, a censura era por questões de moralidade, questões de idade. Agora não, uma censura
do pensamento, uma censura ideológica e uma censura da informação, do processo de informação. Então, por que o AI-5 é considerado o símbolo da ditadura? Porque ele concentrou todo o poder nas mãos do presidente da República e legalizou, oficializou o autoritarismo absoluto. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Que a gente está aí à disposição. Nós vamos continuar, então. Então, com o AI-5, né, nós vamos ter a repressão política, ela se tornou uma política de Estado. Né? Então, aqui algumas charges. Né? No AI-1, alguém chorando, eu não fiz nada e ele tirou meu cargo, padrinho. Os políticos, por exemplo, né, perderam seus cargos, cassou mandatos e direitos políticos. No AI-2, nós temos apenas 2 partidos agora, a partir desse momento, né, a partir de 1965, e é importante vocês entenderem que a eleição presidencial estava marcada para 1965. O mandato presidencial ele era de 5 em 5 anos, ele durava 5 anos. A última eleição brasileira para presidente foi em 1960, em que Jânio Quadros foi eleito presidente e João Goulart vice. Jânio renunciou 6 meses depois de tomar posse, João Goulart assumiu naquele contexto de crise e foi deposto pelo golpe militar em 64. A eleição seria em 65. Os candidatos que as pesquisas indicavam que poderiam ser os 2 principais no embate em 65 era o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que era de centro, do chamado PSD, e o governador do estado da Guanabara, hoje estado do Rio de Janeiro, que era o Carlos Lacerda, que, aliás, apoiou o golpe militar, achando que os militares iam entregar o poder rapidinho para ele. Ele não acreditava que ele ganharia no voto, então ele achou que os militares iriam entregar o poder rapidinho para ele. Ledo engano, mais tarde ele também vai ser caçado, vai ser perseguido pela ditadura, apesar de ter apoiado o golpe. Inclusive, há suspeitas fortíssimas de que tanto João Goulart, o presidente deposto, quanto Juscelino Kubitschek, o ex-presidente extremamente popular que fez Brasília, quanto o próprio Carlos Lacerda, o político mais popular da direita naquele momento, tenham sido assassinados pela ditadura, porque as mortes deles foram mortes bastante suspeitas, mas isso lá mais na frente, no endurecimento do regime. Então, frustrou aqueles políticos civis que achavam que o golpe ia ser uma operação rápida dos militares e que logo os militares iriam entregar o poder de volta para eles. No AI-3, dizem que não está havendo liberdade. Veja, eu quero e estou fazendo o que quero. Né? Então, aí nós temos uma charge mostrando os 2 primeiros militares como homens das cavernas, os 2 primeiros generais presidentes, né, Castelo Branco e Costa e Silva, puxando a democracia pelos cabelos, né? Ou seja, eleições indiretas para governadores. No AI-4, nós temos o aumento do poder executivo, e no AI-5, nós temos, então, a institucionalização da barbárie, né? Congresso e Judiciário amordaçados, legalização da censura e prisão arbitrária. Essa cena já demonstra para vocês o quanto que isso foi extremamente letal, né? Então, o AI-5, né, a repressão política, quem eram, então, os perseguidos pelo AI-5, né? Militantes de esquerda, artistas, jornalistas, professores, estudantes e até cidadãos apolíticos que ousavam criticar o governo. Reclamou ali do postinho de saúde que não tinha, né? A maioria das cidades brasileiras nem posto de saúde tinha. Taiobeiras, por exemplo, tinha o chamado posto de higiene pública, que um médico vinha 2 vezes por ano. Se alguém ousasse reclamar, questionar, criticar isso, era taxado de subversivo, comunista, ainda que a pessoa não tivesse a menor ideia do que fosse isso. E o processo era cruel: sequestro pelas forças do regime, interrogatório, tortura e muitas vezes execução, né, morte e ocultação do cadáver. Até hoje são muitos os cadáveres ocultados, ou seja, são muitos os corpos de pessoas, né, que foram torturadas
pela ditadura militar. Que nós temos algumas imagens que mostram para a gente, né, o pau de arara, os choques, os estupros masculinos, os estupros femininos, até coisas absurdas, como a introjeção de canos de ratos na vagina das mulheres, né? E outros estupros, inclusive de filhos. Levavam os filhos pequenos do torturado para serem submetidos às sevícias, às torturas, de modo que as pessoas torturadas contassem aquilo que o regime queria saber. Então, assim, esse ponto aqui eu preciso pausar e dizer para vocês o quanto uma intervenção militar, o quanto uma quebra do Estado democrático de direito, o quanto uma ditadura é algo perverso, que jamais deve voltar a ocorrer, que ninguém deve defender. E aí não se trata de a pessoa gostar ou não do sistema capitalista ou de uma proposta alternativa como o socialismo. Não está em jogo, o que está em jogo não é a questão ideológica. O que está em jogo aí é a questão da barbárie contra a civilização. Então, isso é muito importante que as pessoas compreendam. É mais do que o nome de fulano que foi presidente ou que é presidente, ou de Beltrano. É a questão própria de não se empoderar de tal maneira o Estado a ponto do Estado praticar terrorismo contra seus próprios cidadãos, contra ninguém, muito menos contra seus próprios cidadãos, né? E como é que nós sabemos dessas questões, né? Por que nós sabemos que existiram essas questões? Como é que a gente sabe disso hoje, se era uma ditadura? Graças ao testemunho das vítimas de tortura, aqueles que conseguiram sobreviver, as investigações da Comissão Nacional da Verdade, que foi institucionalizada do governo da presidenta Dilma Rousseff, e que foi, inclusive, um dos motivos que levou à queda dela em 2016, a coragem de ter criado essa Comissão Nacional da Verdade, que foi resgatar os documentos e os arquivos, aqueles que não foram destruídos da ditadura, e, por incrível que pareça, documentos de órgãos estrangeiros como a CIA. A CIA, que é a Central de Inteligência dos Estados Unidos, que inclusive apoiou os militares brasileiros no golpe de 64, ela registra tudo. E de tempos em tempos, a lei norte-americana obriga que todos esses arquivos sejam disponibilizados para consulta. Estão disponíveis na internet, claro, em inglês. E através desses documentos foi possível a pesquisadores reconstituírem aquilo que aconteceu no Brasil. E o que aconteceu no Brasil, pessoal, essa ditadura, ela não estava isolada do resto do mundo. É uma ditadura que aconteceu no contexto da chamada Guerra Fria. Tá, aqui só para vocês verem algumas das pessoas famosas que foram perseguidas ou presas nos chamados anos de chumbo, né, durante a ditadura militar. Né? Então, nós tivemos a execução de pessoas, ocultação de cadáveres, nós tivemos pessoas que tiveram que se exilar dos mais diferentes matizes, né? Olha, aí nós temos os grandes cantores e compositores como Caetano, Gil, Chico Buarque, o Ziraldo, cartunista, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que ninguém vai dizer que é um comunista, mas porque eram políticos, no caso de Fernando Henrique, que questionavam o regime de exceção em que nós vivíamos. E, nesse contexto aí, acontece a chamada Operação Condor. Condor é aquela ave dos Andes que parece uma águia, que é uma operação coordenada entre os militares de vários países da América do Sul, com apoio das forças norte-americanas, que acabou implantando ditaduras em praticamente todos os países da América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, o Chile de Pinochet, né? Todos esses países do chamado Cone Sul foram, vamos dizer assim, houve uma coordenação entre eles para a execução desse processo violento, traumático
e, por que não dizer, terrorista das chamadas ditaduras militares apoiadas pelos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Então, essa Operação Condor, ela durou de 1970 a 1980. Então, foi uma aliança, né, entre as ditaduras, né, desses países que eu já citei, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. E qual que era o objetivo dessa operação? Era coordenar a perseguição aos opositores políticos em toda a América do Sul. Era uma rede de sequestros, torturas e assassinatos com apoio logísticos entre esses governos. Eles trocavam informações e, inclusive, aprisionavam opositores. Aqui no Brasil, se aprisionava um opositor da Argentina que, por acaso, tivesse se exilado para cá e entregava para o governo argentino, e vice-versa, né? Essa cooperação mostra como o autoritarismo não era isolado. E aí, pausa. No momento atual, nós estamos vendo uma coordenação de ideologias autoritárias no mundo inteiro, muito parecidas com a daquela época. Então, é importante que fiquemos atentos. Então, mostra que não era uma coisa isolada, mas era parte de uma lógica continental de combate a esse inimigo interno, né, ao comunismo, como eles diziam. Então, o AI-5 não matou só esquerdista, né? Matou várias pessoas. Nós vamos... Só um momentinho aqui. Então, nós vamos ter várias pessoas que vão resistir. Por exemplo, a resistência na cultura, né? Como que a arte se posicionou nesse período, né? Através, olha que interessante, foi um período de tragédia política, mas um dos mais ricos na produção artística e musical e teatral brasileira, né, através da música popular brasileira, MPB, do cinema novo, da imprensa alternativa, artistas, como eu já disse, como o Chico Buarque, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o cineasta Glauber Rocha, eles transformaram a arte em crítica política, inclusive... O Chico Buarque foi um mestre em conseguir produzir letras que muitas das vezes passavam pela censura sem que os censores conseguissem perceber. Até porque os censores não eram assim, um exemplo de inteligência. Tem um caso muito interessante de um sindicato em Belo Horizonte, que antes da ditadura, o presidente desse sindicato foi convidado a ir a Roma se encontrar com o Papa João XXIII, e lá o Papa entregou para... desse encontro de sindicalistas do mundo inteiro, entregou uma cópia da Bíblia com capa vermelha. Aí o presidente do sindicato trouxe, colocou na biblioteca do sindicato, e quando vem, então, a ditadura militar, é uma anedota, está no livro FEBEAPA, Festival de Besteira que Assola o País, do Stanislau Ponte Preta, e olha que interessante, durante a ditadura vão fazer vasculhar lá no sindicato para encontrar livros comunistas, livros de Karl Marx. E aí os censores chegam e pegam todos os livros de capa vermelha, inclusive a Bíblia, e levam para fora para queimar. Já os livros de Karl Marx tinham capas de outra cor e ficaram no sindicato. Só para dar um exemplo pitoresco da falta de inteligência. Mas é claro, isso aqui aconteceu, mas é um anedotário das besteiras que assolavam o país, que é muito parecido um pouco com o que a gente vê na atualidade. E qual era a força dessa resistência? Essa resistência cultural, ela mostrava que o Brasil real, o Brasil da pobreza, da desigualdade, da censura, ainda existia por detrás desse discurso de progresso que a ditadura fingia que nós estávamos tendo, né? Aí nós vemos, né, algumas dessas figuras. Na Igreja Católica também nós tivemos resistência. Lembra que a Igreja apoiou o golpe, mas setores da Igreja, à medida em que o golpe endureceu, começam a cair a ficha. Então, toda a Igreja apoiou o regime? Não. Enquanto parte da hierarquia, da alta hierarquia da Igreja se aliava ao governo, alguns bispos e padres engajados nas chamadas pastorais sociais que surgiram nessa época, ligados a um pensamento católico latino-americano chamado Teologia da Libertação, não só católico, mas algumas igrejas, como a presbiteriana, também fizeram parte da Teologia da Libertação, inclusive o famoso Rubem Alves, que era um pastor e educador presbiteriano, também fez parte da Teologia da Libertação, denunciavam essas injustiças e defendiam os perseguidos.
Aí nós temos a foto de Dom Helder Câmara, bispo de Olinda e Recife, que na época teve até padres dele que foram presos, sequestrados, presos, torturados e mortos, e ele próprio ameaçado muitas vezes, né? E ele é autor daquela frase: se dou pão aos pobres, todos me chamam de santo. Se eu mostro porque os pobres não têm pão, me chamam de comunista e subversivo, né? Essa frase sintetiza bem o choque entre fé e política naquele período. Outro tipo de resistência é a arte de protesto, como, por exemplo, artes feitas em cartoon, em linguagem marginal, a obra de arte de Zuzu Angel, depois que ela perdeu o filho, o Stuart Angel, para a ditadura, ela era uma grande estilista brasileira, ela começa a colocar nas suas peças referências à tortura que estava acontecendo no país. E, por fim, a chamada resistência armada, né? Nós tivemos também os estudantes contra os atos institucionais, em 1968, passeatas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas no Brasil contra a ditadura, mas 1968 é um ano importante no mundo inteiro de resistência dos estudantes contra aquilo que era chamado de grande repressão nos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã, nos países do leste europeu contra as ditaduras comunistas, socialistas, na França, com a chamada contracultura, cujo lema é proibido proibir, faça amor, não faça guerra, mas no Brasil a passeata dos 100 mil contra a ditadura militar. E alguns, à medida que o regime endurece com o AI-5, alguns desses jovens estudantes vão para a chamada resistência armada. E a gente sabe que, infelizmente, deu no que deu. Milhares desses jovens foram presos e mortos, assassinados. Mas, diante da falta porque o problema de uma ditadura, ela não permitia a crítica. Na democracia, alguém ganha as eleições, mas quem perde pode criticar. Quando você não pode questionar, você não tem expectativa de participar do processo decisório, muitas vezes alguns vão para a resistência armada. É o que se chama hoje de terrorismo. Mas, na verdade, o terrorismo surge em face de um terrorismo maior, que é alguém assumir o poder de forma ditatorial. Então, quando o diálogo foi sufocado, parte da oposição, principalmente a juventude acadêmica das universidades, optou pela chamada luta armada. Por que alguns recorreram às armas? Porque eles acreditavam que só uma revolução poderia derrubar o regime militar. A guerrilha do Araguaia, por exemplo, foi organizada por militantes do PCdoB. O Araguaia, aquela região de Goiás, na época era Goiás, hoje Tocantins, que se esconderam na selva amazônica para formar um foco revolucionário. Aí eles foram, infelizmente, descobertos e exterminados, né, pela chamada Operação Bandeirante. Aqui nós temos algumas fotos da resistência armada, aqui nós temos alguns que estavam presos e que foram trocados, né, porque os jovens da resistência armada começaram também a sequestrar embaixadores, inclusive o embaixador dos Estados Unidos, e a trocar esses embaixadores por esses militantes que estavam presos. Alguns são até hoje, figuras muito emblemáticas da política brasileira, como é o caso do José Dirceu, que está nessa foto aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Acho que eu não consigo mostrar aqui para vocês exatamente onde aqui, eu não sei se a setinha está mostrando para vocês, o José Dirceu. Nós temos também a ex-presidenta Dilma Rousseff, que foi também da luta armada e que foi presa, torturada e julgada. E olha que interessante, enquanto seus algozes tampam o rosto, ela, jovem, de cabeça erguida e altiva. É importante eu fazer um destaque aqui. Hoje, contra essas pessoas que fizeram luta armada numa ditadura, ela é uma das poucas saídas. Luta armada na democracia é crime, é terrorismo. Agora, luta armada numa ditadura é coragem e valentia. E hoje nós temos muitas fake news. Fulano foi assaltante de banco, sequestrador, como se aquilo fosse um crime comum de bandidos que não têm ideologia política. É importante a gente fazer essa diferenciação. Na ditadura, a resistência ela é heróica. Na democracia, não. Na democracia, você
entra para o partido político, ou para o sindicato, ou para a associação, ou para o coletivo, e vai fazer política e participar, e não luta armada. Então, é necessário que a gente faça essas diferenciações. Aqui há algumas fotografias. Os jovens que lutavam na luta armada eram chamados pelo governo de terroristas, né, colocados aí como procurados. A guerrilha do Araguaia, 1972. E por que eles continuavam fortes? Porque a ditadura continuava de pé quase 10 anos depois do início. É um episódio que a gente chama de o milagre econômico. O que foi o chamado milagre econômico brasileiro? Foi um período de rápido crescimento econômico entre 1968 e 73. O Brasil cresceu muito nesse período. Por que cresceu? Sustentado por grandes obras públicas e dinheiro tomado do estrangeiro, a famosa dívida externa, empréstimos estrangeiros. O governo lançou uma campanha na época que o Brasil ia para frente Brasil. Inclusive, o futebol foi usado para fazer essa campanha de marketing. Vocês são jovens, vocês já devem ter ouvido aquele 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção, hino da Copa de 70, que o Brasil ganhou a Copa de 70 e que fortaleceu ainda mais os ditadores. Para a classe média brasileira estava ótimo, estava podendo comprar geladeira, estava podendo comprar ventilador, estava podendo comprar televisão para assistir a Rede Globo, que tinha acabado de ser inaugurada com dinheiro norte-americano para dar sustentação ideológica para a ditadura, mas para a maioria dos brasileiros, esse milagre não era exatamente um milagre. Então, quem realmente se beneficiou desse milagre econômico? Uma minoria de empresários e grandes investidores. O povo continuava à margem. Caiobeiras, até 1974, para quem não sabe, não tinha um hospital, para que as pessoas entendam, né? Não existia SUS, não existia programas sociais nesse momento, mas a propaganda exaltava o país. E as grandes obras foram sendo construídas, a hidrelétrica de Itaipu com dinheiro estrangeiro, dívida externa, a ponte Rio-Niterói, a rodovia transamazônica, que na verdade nunca chegou a ficar pronta, mas que ajudou a dizimar diversas tribos de populações originárias, de povos indígenas, né? O país avança, mas recua em termos ambientais. Então, aí nós temos a foto do Delfim Neto, que era o ministro da Fazenda, ministro da Economia da ditadura a maior parte do tempo, e o discurso era esse: primeiro, nós vamos fazer o bolo crescer, para depois repartir. A ditadura jamais repartiu o bolo, né? E mesmo depois da ditadura, meu microfone desativou, gente, desculpa, o que foi que houve? Vocês estão me ouvindo? Não, tá tudo tranquilo, Levon. O microfone seu tá ligado. Ah, tá. Então alguém colocou aqui, eu pensei que tinha desativado. Então, primeiro o bolo crescer para depois repartir. E o povo, salários congelados e sem nenhum investimento. Enquanto o povo comemorava os gols, o governo comemorava o silêncio, né? Aí a propaganda política, né? Aliás, a propaganda do regime não é propaganda eleitoral. Então nós vamos ter o Brasil ame-o ou deixe-o, ame o Brasil ou deixe-o, ninguém segura mais este país, né? Tem até música que tem gente saudosista dessa época que não fazia a reflexão crítica que canta isso até hoje, como se fosse uma maravilha, né? E, nesse caso, a vitória da Copa do Brasil, a vitória da seleção brasileira na Copa de 70 foi explorada como símbolo do chamado Brasil Grande. O futebol virou uma ferramenta para legitimar o regime ditatorial. E o povo no silêncio, né? E aí, então, 1973, a crise vem. Ela veio para o mundo inteiro. Desculpem que eu não sarei ainda da gripe, só um pouquinho. E o horário está indo, mas vamos lá. Por que a crise? Nós tivemos uma grave crise no mundo inteiro, inclusive o padrão ouro cai, a conferência de Bretton Woods, no caso, que tinha definido o padrão ouro, esse paradigma
da economia mundial cai, e aí nós passamos a ter o chamado padrão dólar, que hoje está em crise, importante que vocês saibam disso. Nós vamos ter a crise do choque do petróleo, quando os países do Oriente Médio, num daqueles choques com Israel, elevam drasticamente o preço do petróleo, e isso faz com que os empréstimos internacionais deixem de acontecer. Muitos países grandes do centro do capitalismo, até os Estados Unidos e a Europa, entram em crise, e essa crise se reflete no Brasil com o fim dos empréstimos. E aí o Brasil entra em crise. Aí nós temos que cortar zero do cruzeiro, a inflação dispara, e aí o país começa a ter problemas. E o que aconteceu então? O milagre econômico desmoronou. A dívida externa cresceu, a inflação no Brasil disparou. Talvez vocês não saibam exatamente o que é uma inflação de verdade. Nós tivemos isso até 1994 no Brasil, em que de manhã você ia comprar 1 quilo de açúcar, era um valor. À tarde era 3 vezes mais, e se você fosse comprar à noite, era 5 vezes mais. Isso é real, isso é inflação de fato. Não é isso que as pessoas hoje chamam de aumento de preço mínimo, sazonal. Nós tínhamos inflação anual que chegava à beira de 1000%. É importante que as pessoas entendam isso. Então, a sociedade começou a se mobilizar novamente. Começa a acontecer greves, manifestações, protestos voltam às ruas, pedindo liberdade e democracia. E aqui um elemento que é uma chave de leitura do chamado materialismo histórico. As populações, em geral, só se revoltam a ponto de derrubar um tipo de regime quando a base material e econômica realmente muda. Não basta você denunciar que um governo é ditatorial, que não tem liberdade. É somente quando as questões econômicas pegam, de fato, no bolso, e no bolso da classe média, por exemplo, aí sim nós começamos a ter resistência, de fato, que pode transformar a sociedade. A dívida externa brasileira saltou, nesse período, de 3 bi para 102 bi de dólares, gente. Né? Então, o milagre econômico é que vocês vão vendo que o Brasil, o crescimento brasileiro de 64 a 85, né? E lá no período de 73, 72, 73, o Brasil vai ter uma, como se diz, uma depressão econômica, né? Nós vamos ter uma recessão. Ao invés de crescer, o país perdeu crescimento nesse período. E aí nós vamos ter as manifestações. Um dos lugares onde essas manifestações começam a ser muito fortes é um lugar onde a ditadura investiu muito. A ditadura fez com que o chamado ABC paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, ABCD, fosse o lugar onde fossem implantadas as grandes indústrias automobilísticas. O Brasil, com as montadoras estrangeiras, vieram produzir carros e toda aquela cadeia industrial. E ali começam a existir sindicatos fortes, porque era onde eram os melhores salários para a classe trabalhadora. E é nesse contexto que um metalúrgico dessa região, São Bernardo, chamado Luiz Inácio da Silva, um retirante nordestino, apelidado de Lula, depois ele incorpora Lula ao sobrenome, começa a liderar greves gigantescas contra a chamada ditadura militar. Não exatamente contra a ditadura por ser ditadura. As primeiras manifestações dos operários da região do ABCD paulista eram manifestações, como eles diziam, contra a carestia, contra as más condições de vida, as más condições de trabalho, contra a inflação, que nós vamos ter essas manifestações. E aí, então, começa o chamado processo de transição democrática, né? Como que começou a abertura política para o fim da ditadura? Primeiro, o AI-5, aquele ato institucional draconiano, foi revogado, veio a lei da anistia. Essa é interessante vocês entenderem aqui. Lei da anistia, gente, ela só existe quando você está numa ditadura, quando o regime é autoritário. Porque quando o regime é autoritário, você não teve outra opção senão ir para a luta contra o regime. Na democracia não faz sentido uma lei de anistia, porque todos podem participar do processo político. Então não há que anistiar quem pratica crimes contra o processo democrático.
diferente de uma ditadura. E aí nós temos o retorno dos exilados políticos que voltaram antes da ditadura acabar. Aí a frase famosa do último ditador: quem for contra a abertura, eu prendo e arrebento. Isso ele estava falando para dentro, porque alguns militares foram contra o processo de abertura democrática, né? Mas o processo ele foi tenso, né? Como eu disse, grupos da linha dura dos militares tentavam a todo custo impedir a redemocratização, até com atentados e bombas. Mas ainda assim o Brasil caminhou lentamente de volta à democracia. O mais famoso desses atentados foi esse aqui, o atentado do Rio Centro, em 1981, em que militares da linha dura queriam explodir uma bomba no meio de um show para matar pessoas inocentes, para dizer, não pode voltar para a democracia, não, porque o processo, a esquerda está aí praticando terrorismo, quando, na verdade, eles é que iam implantar a bomba lá dentro. Mas, ironicamente, a bomba explodiu no colo de quem estava levando a bomba para explodir no meio dos inocentes, e aí, então, todos perceberam que havia, dentro do próprio grupo de militares, aqueles que estavam lutando para manter a ditadura por mais tempo, mas isso os enfraqueceu nesse processo. E aí, então, começamos uma luta, já em 1984, 20 anos depois do golpe, que é o movimento das diretas já. Por que esse nome? Lembra que em 1965 o país passou a escolher o presidente, os prefeitos e os governadores de forma indireta. Então o povo agora queria diretas já. Apesar dessas mobilizações gigantescas, as maiores da história do Brasil, a ditadura não permitiu diretas já naquele ano de 85. Mas nós conseguimos um avanço. Nenhum general colocou o nome para ser presidente, permitindo que os civis e os partidos políticos voltassem a se candidatar. Então, o que as diretas já exigiam? Exigiam o direito do povo de escolher o presidente pelo voto direto. Milhões de pessoas foram às ruas, mas a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada. Mas a mobilização forçou o fim do regime, o fim da ditadura. E, ao final, o Tancredo Neves foi eleito, ainda que indiretamente, mas não mais um militar, como novo presidente do Brasil para instaurar a democracia no Brasil. Não vai dar para eu explicar a trajetória de Tancredo. Tancredo era um político de centro, mas que nunca defendeu ditaduras. Inclusive, na noite em que o golpe militar de 1964 aconteceu, é dele a famosa frase, ele era senador, ele no Senado repete 3 vezes, canalhas, 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 em relação àqueles que estavam dando golpe em João Goulart. E ele foi eleito, então, presidente para acabar com a ditadura. Mas, infelizmente, ele morreu antes de tomar posse. Na verdade, ele adoeceu na noite anterior ao dia da posse e morreu 1 mês depois. Quem tomou posse foi seu vice, José Sarney, que havia apoiado a ditadura, mas quando viu que o barco da ditadura estava afundando, 1 ano antes pulou para o lado da chamada Aliança Democrática, do PMDB, e apoiou Tancredo. Sarney, então, se tornou presidente, mas, de fato, ele cumpriu a proposta de Tancredo de encerrar oficialmente a ditadura em 1985. E aí nós temos a foto de ambos. Pessoal, nós teríamos aqui para falar da Constituição de 88, do processo de redemocratização. Mas como a proposta aqui era que falássemos da ditadura em si, e o horário proposto era de 1 hora de duração, eu acredito que chegamos nesse ponto aqui. Os meninos aí vão disponibilizar para vocês as questões. Eu abro aqui nessa fase final para se vocês tiverem questionamentos aí, por favor. Quem quiser falar alguma coisa pode levantar a mão que a gente autoriza o microfone. O Kevin pediu aqui, Isaac, para eu fazer um comentário a respeito da lei da anistia, se podemos fazer um paralelo com a nossa realidade atual. É importante eu dizer o seguinte para vocês, eu até já disse, leis de anistia no mundo inteiro, elas acontecem quando 2 lados estão em guerra, tipo uma guerra civil, em que não há uma ordem democrática estabelecida.
No caso da ditadura de 64, não havia uma ordem democrática constitucional estabelecida. Então, nós tivemos terrorismo de Estado, que foi as principais atrocidades que aconteceram no período foram praticadas por quem estava no poder no país. E nós tivemos a resistência, principalmente de jovens estudantes, que pegaram armas, mas como se fossem estilingues contra canhões. Quando vem a lei da anistia, quem propôs a lei da anistia foi a ditadura. Por quê? Segundo eles, para permitir que os exilados voltassem para o Brasil, mas, na verdade, era um medo de serem depois, eles próprios, punidos pelo terrorismo de Estado que fizeram. A lei da anistia de 79, ela perdoou também os militares golpistas, os que praticaram a ditadura. Por que eles tinham esse medo? Porque o exemplo é muito claro. Quando acabou o nazismo, o nazifascismo, no fim da Segunda Guerra Mundial, teve o Tribunal de Nuremberg. Muitos nazistas poderosos que não morreram ou que não se suicidaram, eles foram condenados pelo Tribunal de Nuremberg. Uns à forca, outros à prisão perpétua. Então, esse era o medo dos militares que implantaram a ditadura militar de 64 no Brasil. Que houvesse no Brasil um Tribunal de Nuremberg. A Argentina, por exemplo, revogou a sua lei da anistia e puniu seus militares, alguns com prisão perpétua. O Brasil nunca fez isso. No caso atual, e aí, sob pena da gente fazer, que quando a história está acontecendo e a gente está dentro dela, é um pouco mais arriscado você fazer análise. Mas pessoas de bom senso que analisam dizem o seguinte: em 2023, estava em vigência a Constituição de 1988. Não havia um regime ditatorial no Brasil. As pessoas foram às urnas, apesar de uma polarização terrível, mas elas escolheram seus governantes. Aqueles que perderam, inclusive, fizeram maioria no Congresso Nacional. E fazem barulho lá no Congresso. Volta e meia, eles derrotam o governo em alguma pauta lá. Então não é ditadura. Não se pode chamar o governo atual de ditadura quando qualquer deputado pode falar o que quiser, até ir para fora do país e tramar contra o país e nada acontece. Não é uma ditadura. Na ditadura de 64, isso seria impossível de acontecer, né? Então, não faz sentido uma lei de anistia agora, se nós temos a Constituição em pleno funcionamento, em pleno vigor. Então, quem cometeu, quem se excedeu, que fazia a manifestação, não é problema, mas se você vai para lá e tenta destruir tudo que ali está, planeja matar o presidente da República, o vice-presidente, os ministros do Supremo, a lei comum para essas pessoas, né? Então, não faz muito sentido. Mas é claro, como eu disse, isso está em disputa historiográfica, embora a academia já entende isso como pacificado. Não há necessidade de lei de anistia se você tem a Constituição e as instituições democráticas funcionando. E quem perdeu pode, normalmente, se não praticar crimes, disputar eleições. Mais alguém? Perfeito. Olha, gente, se vocês, novamente, o projeto Bate-Papo com a Juventude, nós criamos esse espaço aqui não apenas para ser uma aula de algum conteúdo acadêmico, mas é um espaço de troca crítica para vocês. Então, a gente vai sempre tentar incentivar vocês a fazerem algum comentário sobre a aula, ou colocar algum conteúdo de referência. Quem tiver qualquer coisa para acrescentar, nós estamos aqui para ouvir vocês também, viu? Então é isso. Enquanto o pessoal toma coragem para falar, eu queria falar também um pouco sobre o projeto Bate-Papo com a Juventude, né? Porque essa iniciação é uma iniciação de organização da juventude. Porque a gente acredita que a organização política não é a melhor forma, é a única forma de combater e defender os nossos interesses. Então, assim, o projeto Bate-Papo com a Juventude é um projeto que não tem uma ideologia própria, mas todo mundo que está dentro do projeto tem a sua. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que defende a UP, que é a Unidade Popular pelo Socialismo. Só que existem outras pessoas no projeto que são de outros pensamentos, outros defendem outros partidos, como, por exemplo, o PSOL, o PCBR, o PT.
E, apesar de discordar de um ponto ou outro dentre esses partidos, a gente conversa, porque é assim que funciona a democracia. E eu falei isso na aula de nazismo e torno a repetir. Não achem vocês que isso é impossível de acontecer novamente. A ditadura militar, ela inclusive foi tentada ser colocada. Então, assim, não achem que isso é impossível de acontecer de novo. A UP, por exemplo, a UP, que é o partido que eu defendo, ela prega para poder parar de pagar a dívida que ficou na ditadura militar. Gente, a dívida que a gente está pagando por conta dessa época é mais de 50% do orçamento nacional. Enquanto o da educação é muito, muito, muito inferior. Eu acho que, não sei do valor exato, mas chega a ser a 3%, eu acho. Então, exato. Assim, o valor vai para o banqueiro. Pode falar, Gabriel. Eu queria comentar que dentro da democracia, as pessoas podem variar desde o liberalismo mais clássico, e o liberalismo é a teoria política, sociológica e econômica do sistema capitalista, até o marxismo, ou seja, o chamado materialismo histórico, que é a corrente acadêmica, teórica dos regimes socialistas. O que não pode, dentro da democracia, é você defender o extermínio do diferente, do outro. Isso é fascismo e é nazismo. Então, quando a gente fala hoje de extrema-direita, por exemplo, ser de direita não é um problema. Quando a gente fala de extrema-direita, é que aí as pessoas elas transbordaram do campo da discussão das ideologias e das teorias políticas e econômicas para o campo da negação, todo tipo de negação, né, e nós vivemos o chamado negacionismo hoje, da própria razão e da própria civilização, do preceito básico de convivência das diferenças. Esse é o grande problema que nós temos. Então, quando você prega, eu estava até assistindo um vídeo antes de começar a aula, em que um youtuber, influencer da extrema-direita brasileira, que está foragido dos Estados Unidos, pregava que para resolver o problema do Brasil era necessário que o Mossad, que é aquele serviço secreto israelense, desse um jeito em Alexandre de Moraes. Em outras palavras, isso é o chamado apito para cachorro. É alguém defender a morte de outro de maneira indireta. Então, isso não é democracia, não é debate político e ideológico. Isso é querer anular o outro no campo da violência, do terrorismo. Então, é essa questão que a gente tem falado aqui. Não há problema nenhum em ser de direita, em ser de centro, em ser de esquerda, e de debater e de participar do processo eleitoral. O problema é quando nós temos um momento como o atual, e como foi em 64, e como foi no nazismo e nazifascismo, e em outros momentos da história, em que o debate das ideias e das ideologias é superado pela prática da negação do direito do outro existir, ou seja, a barbárie. É essa que é que é o grande entendimento que a gente precisa levar, de um modo geral, para as pessoas, na minha opinião. Eu quero pegar aqui o comentário de Cibele Vitória, que ela indicou o filme Ainda Estou Aqui, e se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse filme, que ele trata muito bem e com uma precisão, assim, histórica, esse momento da ditadura que a gente está comentando aqui, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam, é um filme sensacional, ele está disponível na Globoplay, viu? Foi uma ótima recomendação, obrigado, Cibele. Tem mais outro filme sobre a ditadura militar, que é o Zuzu Angel, estrelado pela Patrícia, esqueci o sobrenome agora, Patrícia alguma coisa, que fez a Flora na novela Favorita. Ela faz o papel da Zuzu Angel, baseado na história real também da Zuzu, que é muito interessante o filme, recomendo que vocês assistam. O nome do filme é Zuzu Angel. O senhor falou também do julgamento de Nuremberg. A gente compartilhou no grupo um filme que é o Julgamento de Nuremberg, que inclusive tem um documentário
com cenas reais dos Holocaustos. Isso, exatamente. Isso, o Julgamento de Nuremberg também é um filme excelente para se assistir sobre essa questão do nazifascismo, né, desse período. Assistam também, se vocês quiserem, aí é mais um pouquinho antes, né, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, mas é Brasil, 1935, que é o filme Olga, também é um cinema nacional, um filme muito bem construído também. O Júnior está dizendo aqui, o que mais tem se proliferado hoje é a guerra de ideias e não o compartilhar e o debate sobre as mesmas, trazendo esse ódio desnecessário sobre o outro por não ter a mesma opinião ou a visão do próximo. Nós temos hoje, gente, preciso dizer isso com clareza, é um neo-nazi-fascismo. Claro, eles não utilizam os símbolos do nazismo e do fascismo, até porque pega mal. Em alguns casos até utilizam, né? Tem gente aí fazendo símbolo de white power, do copo de leite, que é símbolo da pureza racial, do supremacismo branco, até levantando a mão do Heil Hitler em algumas situações. Mas as grandes lideranças não fazem isso. Mas praticam a mesma coisa. E com um agravante, nós temos hoje recursos tecnológicos de que o nazismo nem sonhava dispor, que são os recursos das chamadas Big Techs, que cada vez mais estão se sofisticando em comercializar ódio, porque ódio dá engajamento, e engajamento gera dinheiro, gera capital. E foi que nem o Birassi, que é o cientista social, falou, que eu recomendei no primeiro debate que a gente teve. Não cai governo onde não tem Facebook. Hoje, não cai governo onde não tem Facebook. Então, assim, é de se questionar isso, né? Exatamente. Nenhum poder, nem o poder do Estado, pode existir sem controle social. Quanto mais o poder de grupos econômicos dominados por meia dúzia de pessoas. Então, o grande ódio, inclusive, dos Estados Unidos, do governo Trump e da chamada extrema-direita mundial, das Big Techs, contra as instituições brasileiras, não é porque as instituições brasileiras são santinhas e boazinhas, porque os ministros do Supremo são santos, são a favor dos trabalhadores. Não são. Se vocês pegarem, inclusive, em que votam os ministros do Supremo nas pautas dos trabalhadores, muita gente vai ficar com raiva, e é para ficar mesmo. Mas, neste caso específico da defesa da democracia e da tentativa de controlar o oligopólio das Big Techs, tem mandado muito bem. E isso é importante, é um importante passo de defesa da nossa liberdade de fato. Aí sim, da liberdade de fato. Porque só há liberdade se existe pluralidade de ideias. Onde o discurso vem pronto e te manipula, a partir de algoritmos, a partir de elementos behavioristas, psicológicos, que diz o que você deve pensar, o que você deve fazer, a idiotização das massas, aí não há liberdade. As pessoas até pensam que são livres, mas não são. E são as ditaduras perfeitas, até mais eficientes do que as ditaduras de força, como no caso da ditadura militar ou do nazifascismo. Seria, então, a ditadura intelectual, onde o povo acredita que está vivendo um acredita momento que é livre, mas não é. Eu posso estar enganado, eu tive a impressão que alguém aqui havia levantado a mão durante um dos nossos discursos, uma das nossas conversas aqui. Se alguém tiver levantado a mão, pode estar tomando a palavra, viu? Caso não queiram fazer mais nenhum apontamento, nenhuma observação, eu queria convidar, né, terminar a nossa aula convidando vocês a se organizarem no projeto Bate-Papo com a Juventude, e lembrando que, independente daquilo que vocês defendem, óbvio, se vocês defender a morte de uma pessoa, vocês não vão entrar, né, mas assim,
sendo uma coisa que está na Constituição, sendo uma coisa constitucional que vocês defendem, vocês podem estar aqui se organizando com a gente. E a gente aceita vocês de braços abertos, a gente precisa que a juventude se organize, independente se ela pensa igual a mim ou não. Inclusive, eu quero que ela pense diferente, porque é na troca de ideias que a gente tem certeza daquilo que a gente defende. A filosofia, a sociologia, a própria política, todas as ciências sociais, elas nascem justamente na troca, na conversa, divergência de opiniões, assim, que se entrelaçam ali, que conversam entre si. É a partir daí que a gente constrói o mundo que a gente vive. Então, sim, estamos aqui para poder incentivar essa pluralidade, estamos aqui para poder incentivar essa troca crítica, porque é a partir daí que nasce o pensamento humano como um todo, né? Que é aí que ele se ramifica, que ele se diversifica para caminharmos junto para um mundo melhor. Eu quero agradecer, viu, pelo convite. Peço desculpas porque eu não pude estar na aula de terça-feira. E aí a gente vai ter essa oportunidade depois, né? Aí vocês vão agendar, né, novamente. Mas é porque eu perdi completamente a voz e não pude estar aqui com vocês. Mas um prazer estar aqui falando com vocês sobre isso, debatendo. E não é porque eu tenho uma visão política específica, que é bom que todos nós tenhamos, viu? Diga-se de passagem. Que a gente não está disposto a ouvir e debater todas as visões, exceto aquelas da barbárie, né? A barbárie, infelizmente, aí não dá para ouvir porque seria compactuar, né? A gente debate ideias que sejam a favor da dignidade da pessoa humana e hoje eu diria até mais do que da pessoa humana, mas da casa comum, né? De toda a biosfera que é essa nossa casa, que é o planeta. Obrigado, Evon. A gente que agradece, porque a presença do senhor foi muito importante, tanto para poder legitimar o trabalho que a gente faz, mas também porque a gente não conseguiria, por exemplo, fazer uma aula e trazer tantos jovens para poder aprender sobre história se o senhor não tivesse ajudado a gente, né? Obrigado, eu agradeço. Estou à disposição, viu? Então, você quer falar alguma coisa, Kevin? Já podemos encerrar. Eu ia fazer o mesmo comentário que você. Eu queria agradecer a participação de Levon aqui e também todo o apoio que ele tem dado ao nosso projeto, toda crença e esperança que ele tem no futuro do nosso projeto, no futuro desse curso aqui também. Eu queria agradecer. Agradecer também por fazer parte desse espaço de troca crítico aqui maravilhoso que nós estamos construindo. E é isso. Foi uma ótima aula. Obrigado. Peço desculpas se eu não consegui corresponder a todos, e muito obrigado a todas e a todos, viu? Boa noite e até a próxima, se Deus quiser.